Olá, 11 horas e 30 minutos pelo horário de Brasília desta sexta-feira, dia 30 de junho de 2023. Este é o Jornal do Empreendedor, segunda edição. Seja muito bem-vindo. Eu sou Sebastião Garcia e convido você para acompanhar comigo a partir de agora as principais notícias do dia. O governo define novas regras para importações pela internet. 30ª edição da Feira da Associação Brasileira de Franquias reúne mais de 400 marcas em São Paulo. E o potencial do artesanato com o selo de identificação geográfica é tema de debate no Rio de Janeiro. Tudo isso agora no Jornal do Empreendedor, segunda edição. Nem todo mundo tem dinheiro suficiente para investir em uma franquia, não é? E para atender ao público que tem interesse nesse tipo de negócio, uma saída é abrir uma micro franquia. O segmento é tão promissor que nos últimos 2 anos a oferta quase dobrou. Veja na reportagem. Uma maneira de empreender de forma estruturada e para muitos com menos riscos é investir no setor de franquias. E é exatamente aí que entram as micro franquias, que servem como a porta de entrada para o setor. Elas têm crescido muito nos últimos anos, justamente por ter um investimento inicial mais baixo. Primeiro que micro franquias são aquelas franquias com investimento total inicial de até agora R$135 mil. Então você já vai começar um negócio profissional e com toda a infraestrutura de uma grande marca, com um investimento bem menor. De acordo com o levantamento da Associação Brasileira de Franchising, as micro franquias tiveram um crescimento impressionante de 50% entre maio do ano passado e o mesmo mês deste ano. Por isso, nesta 30ª edição da ABF Franchising Expo, há um foco nelas e nos novos nichos, que estão em alta ou são ainda pouco explorados. Você sabe que tem de tudo, né? Tem desde aquelas pessoas que compraram uma micro franquia e depois aumentaram a área de atuação ou aumentaram o número de unidades, quando é uma micro franquia de quiosques, por exemplo, começou com 1, depois teve 2, 3, 4, até aquelas pessoas que, claro, começam a ganhar dinheiro ali e optam por opções maiores. Mas micro franquia não quer dizer que você vai ter um micro lucro, muito pelo contrário. Tem micro franquias que deixam para o franqueado um valor até maior do que as franquias maiores. Então, acredito que tem para todos os gostos aqui. Essa micro franquia aqui, por exemplo, do nicho de estética e bem-estar, que inclusive vem ganhando muita força nos últimos anos, teve um faturamento total no ano passado de mais de R$8 milhões. Já em 2023, a projeção é que esse número chegue a R$10 milhões. Ou seja, se a empresa espera faturar mais, isso também é mais vantajoso para quem acaba investindo nela. Nós temos 2 tipos de modalidade de franquia. Para acima de 300 mil habitantes, que é um investimento em torno de R$70 mil, e para uma população abaixo de 300 mil habitantes, que o investimento é em torno de R$46 mil. Então, micro franquia quer dizer que o teto de investimento é até R$105 mil. Após a ABF, isso vai subir para R$135 mil. Mas esse será o teto. Então, o nosso modelo de negócio tem essas 2 modalidades com esses 2 investimentos, onde o franqueado tem ali um faturamento médio de R$30 mil e uma lucratividade em torno de 20% a 25%. A ABF também revela que nos últimos 2 anos o número de redes que possuem micro franquias quase dobrou, passando de 322 para 604. Hoje, a nossa rede, para você ter ideia, nós tivemos um crescimento de 2020 até agora de aproximadamente 75%. Hoje, a nossa rede conta com quase 500 operações a nível Brasil. Estamos em todos os estados brasileiros. Então, a nossa rede também não fica só no sul e sudeste, que a maioria das franquias e franqueadoras ficam focadas nessa região. Então, nós estamos em todas as regiões do Brasil, inclusive em cidades muito pequenininhas, né? Então, o legal de uma micro franquia é que você pode levar para uma cidade menor, de 30, 40, até menor, né, do que isso. Eu tenho vários franqueados, mais de 70 operações hoje na rede que trabalham em cidades desse porte, que performam muito bem, que tem uma grande rentabilidade. Então, hoje a média dos nossos franqueados é faturar em torno de R$60 mil aproximadamente, com uma liquidez em torno de 18% a 20%. Mas, como praticamente tudo na vida, existem os seus riscos. Mesmo que para muitos profissionais do ramo são poucos,
Antes, é necessário ter preparo, conhecimento, pesquisar bastante e ter paciência na hora de se aventurar no universo das franquias. É um momento na feira do interessado naquela rede, naquela marca, poder interagir não só com executivos, eventualmente com o presidente daquele negócio, com a liderança daqueles negócios e de uma maneira bastante profunda tirar suas dúvidas. A feira ela oferece essa oportunidade para o candidato a franquias. Este ano, o Festival de Gastronomia Criativa Smorgasburg vai selecionar 3 startups que apresentem soluções para erradicar a fome na cidade de São Paulo. As iniciativas escolhidas receberão mentorias de experts em impacto social e a oportunidade de conexão com investidores. Essa é a 3ª edição no Brasil do festival, criado nos Estados Unidos. O evento é promovido pela plataforma de impacto cultural para pessoas, marcas e cidades Pipoca. E eu converso agora então com o Rogério Oliveira, que está à frente desse coletivo. Rogério, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo ótimo. Prazer estar falando com vocês. Prazer todo nosso. Obrigado por aceitar nosso convite. Me diga lá, como é que essas startups vão ser selecionadas, Rogério? A gente tem bastante experiência nesse processo de edital, né, para a gente selecionar startups de impacto. Eu tenho uma outra experiência no mercado de impacto social. Fui sócio do Mohamed Yunus, que é um prêmio Nobel da Paz, né, que criou esse setor. Então, a gente já implementou processos semelhantes e agora a gente traz isso para a Pipoca e para dentro do Smorgas. É um edital, é uma chamada aberta. A gente recebe inscrições até o dia 10 de julho. Falta pouco, faltam aí 11 dias. E depois a gente analisa todas essas inscrições, né, de acordo com 5 critérios pré-estabelecidos. E finalmente seleciona as 3 que vão receber todo esse apoio, mentoria, conexão com investidores e também com patrocinadores do festival, né? A gente acredita muito nessa conexão, nessa possibilidade de juntar gente que está fazendo a diferença aí na ponta com corporações que também cada vez mais têm investido em impacto. Bom, que bom. Agora me diga, é a 3ª edição do festival, né? Que resultados a gente tem? O quanto contribuíram já para esse objetivo enorme do Fome Zero, né? Desenvolvido pela ONU, enfim. Como é que a gente pode avaliar desse tempo que já tá trabalhando? Na verdade, o festival ele vem para a sua 3ª edição, mas esse programa do Zero Fome é a estreia dele. A gente está começando com ele agora, né? Mas é boa a sua pergunta, porque é isso, né? O festival leva 100 mil pessoas em apenas 2 dias, já movimenta aí uma receita de 3 milhões de reais, né, para os donos das operações. E esses números são fortes, impressionantes, mas a gente não pode tapar o olho, né? A gente vive num país aí campeão de desigualdade e tem um número muito pior, que é de 6 milhões de pessoas hoje só no estado de São Paulo passando fome. Então, a gente promovendo um festival de abundância gastronômica, a gente não consegue, não pode e acha que é uma obrigação nossa, na verdade, a gente não ignorar esse número de 6 milhões e entender o que a gente pode fazer a respeito, né? Então, se a gente tem tanta visibilidade, movimenta marcas, empresas, chefes, né? Por que não a gente colocar isso a serviço aí da solução desse, enfim, que é um dos maiores problemas do país? É um momento, um evento certo, né? Oportuno, né? Para fazer, às vezes, que parece tão pouquinho, mas é tão grande, né, Rogério? Agora, me diga como é que vai funcionar. Então, uma vez selecionadas as startups, elas vão receber mentorias, como é que acontece? Perfeito. São 3 meses de mentoria com experts em impacto social e a gente conecta também experts customizados, assim. Então, se uma das startups específicas ali selecionadas precisa, por exemplo, de algum conhecimento mais aprofundado, alguma ajuda na questão financeira ou na questão comercial, ou na questão de desenvolvimento tecnológico, a gente daí conecta com expert nesses temas e dá esse apoio durante 3 meses para que, né, a startup possa acelerar o desenvolvimento dela, ampliar o impacto dela. E ao final desses 3 meses, a gente tem uma banca de apresentação desses projetos para investidores aí do mercado e
Durante o festival também elas vão ter oportunidade, aí que a gente acha super importante, elas vão ter um palco onde elas vão poder apresentar a startup delas para o público, né? São mais de 100 mil pessoas que passam ali durante os 2 dias, e isso certamente também vai gerar mais clientes para o negócio delas e, eventualmente, mais conexões, né? A gente aposta muito aí na criação dessa sinapse, aí, dessas faíscas que às vezes podem gerar frutos aí que hoje, de onde a gente está, nem consegue prever, né? Então, são essas etapas, esses 3 meses, conexão com investidores e essa apresentação também lá no festival. Maravilha. E só para a gente fechar então, Rogério, qual é o público que vai no festival, que está mais propenso, mais perto aí de ver todo esse trabalho e de ajudar também? Não, legal. Essa é uma ótima pergunta também, porque na primeira edição a gente diria que talvez 100% do público ali fossem paulistanos. Na segunda edição a gente teve uma grande parada aí, né? Obviamente por conta da pandemia. O ano passado a gente já percebeu um aumento aí de pessoas vindo de fora da cidade de São Paulo, e esse ano a gente acabamos de receber uma mensagem, por exemplo, de uma pessoa que está vindo de Santa Catarina, vindo para o festival. É um pouco disso que a gente acredita, né? O festival ele tem o apoio aí da Prefeitura, especialmente da Secretaria de Turismo e da Secretaria de Cultura. A gente entende que cada vez mais o festival vai se tornar um festival pro brasileiro, né? Recebendo cada vez mais turistas, né? A gente diz aqui que ele é como se fosse um Rock in Rio da gastronomia, né? Então, é isso, né? O Rock in Rio ele acontece no Rio de Janeiro, mas atrai gente aí de todos os estados, é o que a gente prevê que aconteça cada vez mais com o Smorgas. Rogério, a gente viu imagens aí do último festival. Obrigado pela sua participação aqui, sucesso no evento lá, viu, Rogério? E volte depois para contar para a gente também. Super obrigado, esperamos todos lá nos dias 22 e 23, em frente ali na rua, né, entre o Obelisco do Ibirapuera e o Monumento às Bandeiras. Maravilha. É um evento gratuito nas ruas, esperamos todos lá. Maravilha. Inscrições até dia 10 de julho, então, né, Rogério? Feito. Um abraço grande. Até dia 10. Obrigado, um abraço. Até mais. Vamos para o intervalo rapidinho, gente? O governo federal retoma o programa de estoque público de alimentos. Compras da Conab vão começar por 500 mil toneladas de milho. Nós voltamos já já. Onze e 44, agora pelo horário de Brasília, estamos de volta aí ao vivo com o Jornal do Empreendedor, segunda edição. E o governo decidiu retomar a formação de estoques públicos de alimentos. A Conab, Companhia Brasileira de Alimentos, vai comprar 500 mil toneladas de milho de produtores rurais. A última aquisição foi há 6 anos. O objetivo do governo federal é apoiar os produtores rurais, os agricultores familiares e as cooperativas agrícolas, justamente quando o preço de mercado do produto fica inferior ao preço mínimo estabelecido pela safra vigente. A estimativa é de que a Conab compre aproximadamente 8 milhões e 300 mil sacas de milho ao custo de 350 milhões de reais. A medida foi adotada em função da super safra de milho, que provocou queda no valor do cereal no mercado abaixo do preço mínimo. Cada saca contém 60 quilos. Muito mais do que um selo, as indicações geográficas transformam as peculiaridades de cada região em diferenciais competitivos para os produtos. E pela primeira vez, os desafios e o potencial econômico das IGS no artesanato são temas de debate no Brasil. O encontro é no Rio de Janeiro e reúne especialistas de vários países. Veja na reportagem. Não importa o sabor, só pode ser chamado de champanhe o espumante feito naquela região específica da França que deu nome à bebida. O mesmo acontece com o vinho do Porto ou com o capim dourado do Jalapão. Esses são exemplos conhecidos de registro de indicação geográfica, uma forma de proteger e de valorizar produtos que possuem características únicas devido ao local onde são produzidos. Na prática, a indicação geográfica funciona quase como um selo de qualidade.
E o artesanato é um setor que vem se destacando nesse contexto. Hoje existem 12 indicações geográficas ligadas ao artesanato brasileiro. Uma delas é a renda irlandesa, feita pelas rendeiras da cidade de Divina Pastora, em Sergipe, que produzem trabalhos como essa jaqueta aqui. Agora, pela primeira vez, representantes dessa indicação geográfica e de outras ligadas ao artesanato brasileiro se reuniram com gestores, com especialistas, com representantes de outros países para debater os desafios e também o potencial das indicações geográficas ligadas ao setor. O evento é promovido pelo Sebrae e aconteceu no Centro de Referência do Artesanato Brasileiro, que funciona em um casarão histórico revitalizado no centro do Rio de Janeiro. É importante destacar que o artesanato é algo diferente, porque o artesanato é uma expressão da arte, da cultura, da história do nosso país. Portanto, esse momento aqui no Rio de Janeiro é um momento fantástico, onde nós estamos reunindo várias regiões que já foram identificadas no índice geográfico para que nós possamos criar uma sinergia nacional com todo esse setor. Petrúcia é artesã e presidente da indicação geográfica. Ela produz o bordado filé nas regiões das lagoas de Mundaú e Manguaba, em Alagoas. Olha, o bordado filé estava sendo deixado de lado por várias artesãs, né, que estavam deixando de confeccionar porque não tinha valorização. E com a chegada, né, do registro em 2016, alavancou esse bordado em toda a região. Então, é uma técnica milenar que estava sendo esquecida e que hoje em dia ela está sendo bem, vamos dizer assim, aceita pelo público em geral. É tanto que vários estilistas e até tem desfiles com peças de filé. Hoje no Brasil existem cerca de 100 indicações geográficas. Elas são concedidas pelo INPI, Instituto Nacional da Propriedade Industrial. E o Sebrae atua em todo o processo, auxiliando o empreendedor. Se alguma região, se algum setor entende que cabe buscar uma indicação geográfica, primeira coisa, a indicação geográfica tem que ter uma governança, ou seja, um grupo que cuida, que não é um certificado que você consegue e abandona. É um patamar que você alcança. Então, primeiro, essa coisa de buscar outros empresários, outras lideranças, né? E procurar o Sebrae. E a gente vai atrás do resto que precisa ser feito e vamos juntos com esses empresários. Estamos em uma fase de desenvolvimento a nível de consolidação, direi, a nível europeu, mas temos experiências muito importantes, muitos produtos tradicionais. Mas também temos identificado os produtos da América Latina que funcionam, não? As cerâmicas de Chulucana, cerâmica preta, de cerâmica negra de Colômbia, são todos parceiros nossos através da nossa ação na América Latina. Formalizar e regularizar o negócio é essencial nesse processo, um desafio no setor do artesanato, tão importante para a economia brasileira. Hoje, o diagnóstico nos traz aproximadamente 8 milhões de brasileiros que fazem uma produção na linha do artesanato. Entretanto, nós conseguimos fazer com que esse setor esteja organizado, legalizado, ou como MEI, ou como micro e pequena empresa, apenas 200 mil. Ou seja, nós temos um trabalho hercúleo pela frente, que é permitir que essa produção fantástica da cultura brasileira, que é o artesanato, ela também possa gerar renda, fazer com que as pessoas estejam inclusas dentro de um processo de continuidade. E atenção, artesão, em breve será disponibilizada a primeira linha de crédito específica para o setor. É um processo de formulação que não é simples, tem alguma complexidade, negociação com o Ministério da Fazenda, com o Ministério do Planejamento e no próprio MIDIC, com o Ministério da Cultura, de modo que nós estamos seguindo todos esses passos para brevemente anunciar essa linha de crédito para os artesãos e artesãs brasileiras. Muito bem, vamos falar agora sobre novas medidas para o comércio online que funcionam ou começam a valer a partir de 1º de agosto.
O Ministério da Fazenda zerou a alíquota de importação para compras de até $50 pela internet. A medida se aplica quando a empresa de comércio eletrônico for participante do novo programa da Receita Federal, batizado de Remessa Conforme, e vale para compras transportadas tanto pelos Correios quanto por empresas privadas. O mercado de dispositivo móvel para celulares é extremamente competitivo. E não é fácil ganhar visibilidade e relevância dentro das lojas de aplicativos. Hoje, são mais de 5,5 milhões de aplicativos. E você, empreendedor, sabe como lançar esse recurso? Pois é sobre isso, esse assunto, que nós conversamos agora com Leandro Scalise, CEO da Rank My App. Tudo bem, Leandro? Bom dia. Bom dia, Sebastião. Tudo bem? Tudo bem, tudo certo. Me conte um pouquinho, como é que é esse trabalho, primeiro, para eu entender, da Rank My App, e como depois empreendedores também podem participar desse processo. Excelente. Bom, então a Rank My App ajuda todos os empreendedores que querem lançar um aplicativo, seja ali uma pequena e média empresa, a ter mais resultados, conseguir mais usuários e também mais engajamento dos seus apps, né? Como é que o empreendedor consegue isso? Qual que é o passo a passo? Primeiro, ao lançar um aplicativo, ele precisa analisar a concorrência, definir o posicionamento do seu aplicativo, porque muitas vezes ele usa ali um posicionamento que já está com uma concorrência muito forte, enquanto ele tem um diferencial que ele pode utilizar e conseguir mais visibilidade. No lugar, ele pode otimizar o texto do aplicativo com as escolhas das palavras-chave, que são as famosas keywords. E aí ele otimiza o texto, otimiza também o ícone, o screenshot e faz teste A/B de tudo isso para conseguir mais visibilidade, né? Isso tudo é feito antes do lançamento do aplicativo para que ele já lance com uma comunicação bem feita, né? E aí a ideia vale muito para aplicativos que talvez não tenham ainda muito sucesso, eu diria, no mercado, ou são um pouco desconhecidos, é? Sim, nós começamos trabalhando com aplicativos grandes. A Rank My App já trabalhou com grandes empresas. Aí hoje nós temos mais de 600 clientes no Brasil e esse trabalho serve para eles aparecerem em primeiro lugar. Mas agora o que a gente vem lançando é o App Lounge, que é justamente para as empresas menores. Nós pegamos toda a expertise que a gente usa para esses grandes clientes e traz para o empreendedor que tem uma pequena e uma média empresa. E agora está lançando um aplicativo para conseguir usar essa expertise para ter mais resultados. Ou também quem lançou um aplicativo e não teve resultado, né? Passou 6 meses, 1 ano e falou, olha, meu aplicativo não teve um número bom de downloads, não teve uso. Ou para quem não tem ali uma ferramenta ou um time de marketing para fazer esse marketing do aplicativo. Então, nós oferecemos tudo isso, tecnologia, contando com inteligência artificial e também um time, porque nós acreditamos muito na junção da tecnologia com o ser humano, para que a gente tenha essa expertise e traga resultado para o pequeno e médio. Mas, Leandro, a viabilidade para pequeno e médio, como você disse, eu digo em termos de investimento muito, dá para a gente ter uma ideia, é um pequeno salão, digamos, enfim, uma pequena padaria, pode também investir. Como é que acontece isso? Eu digo em termos de viabilidade, é muito investimento? Como é que é? Cada vez mais está ficando mais fácil ter o seu próprio aplicativo, né? Para o lançamento, nós temos parceiros que nós recomendamos que são especialistas em lançamento de app em construção de app para pequenos e médios. E aí você, mesmo sendo um salão, mesmo sendo uma padaria, você consegue lançar um aplicativo com um pequeno custo mensal. Então, existem essas pequenas fábricas de aplicativo que desenvolvem, existem para os médios também, que já fazem um trabalho um pouco mais específico para o médio, e existem os mais caros. Então, hoje já está muito mais fácil para todo mundo ter o seu app, e nós lançamos também esse pacote que justamente traz a expertise e a tecnologia, mas com um preço menor para caber no bolso do pequeno e médio. Então, todos conseguem fazer um investimento que traga o retorno específico para ele, seja porque ele já tem uma clientela que ele quer ter ali engajada dentro do aplicativo, ou se ele quer conquistar novos clientes e quer investir um pouco para isso, né? E para ele ter toda uma comunicação ali bem feita com esses clientes dele. Ótimo. Bom a gente saber da viabilidade, né? Como você diz, é fácil e é necessário também, né? A gente precisa avançar e participar da transformação tecnológica e do que as ferramentas oferecem. Leandro, muito bom, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, sucesso aí nos seus negócios, tenha um bom dia. Bom dia, Sebastião, muito obrigado. Ótimo. Bom, assim a gente termina essa edição do Jornal do Empreendedor, outras notícias ao vivo aqui de Brasília,
você tem na edição das 7h30 da noite. Uma ótima tarde para você, ótimos negócios, ótimo fim de semana também e até mais.